ninguém vai sair o mesmo dessa fase de quarentena e pandemia. No final, ela morre e ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava e que ele se chama Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Eu resolvi voltar aqui com esse quadro que chama Papo Livro ou Papo Livre, que são esses vídeos sem edição, onde a gente comenta uma notícia da atualidade e indica alguns livros e algumas questões literárias, porque eu tava pensando com os meus botões, né? Eu já tinha falado no meu último vídeo sobre depressão, ansiedade, pânico e bipolaridade nessa época aí de quarentena. Eu já tinha falado sobre essa questão de como que a gente vai sobreviver a essa fase, de como a gente não vai sair o mesmo, né, disso. Porque é isso, a gente não tá acostumado, principalmente as pessoas da minha idade, talvez a geração anterior esteja acostumado porque passou por uma fase de ditadura, enfim, mas a gente não sabe o que é a liberdade toada, sabe? E agora é isso que a gente tá tendo, sabe? Não dá pra sair na rua. Ontem eu fui no mercado comprar e eu me senti uma criminosa, sabe? Porque eu falava, cara, talvez não seja a hora de eu sair. Mas é meio que isso, né? A gente tem que pensar nisso também. E pensar o que vai acontecer a partir de agora. E cada um tá aí com suas questões, seus trabalhos, ou sua ausência de trabalhos, ou as suas férias meio que obrigatórias. E o nosso presidente aí botando algumas leis que nos colocam à mercê do nosso, né, de quem nos contrata, em relação às férias, a salário e tudo mais. E sem contar com quem tem um negócio próprio, né, e que não vai poder abrir nesse período e que vai sofrer graves consequências, né, por conta disso. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, né, que quando isso tudo acabar, porque eu espero que acabe, a gente não vai ser a mesma pessoa, né? A gente vai gostar muito mais de coisas que a gente achava supérfluo antes, ou que a gente nem notava que existia, né? Como a nossa liberdade, como o poder que a gente tem de sair na rua, sabe? De gerenciar o nosso negócio e de, enfim, falar o que a gente quer, e de todo esse resto. E aí eu lembrei desse livro que chama Bonsai, do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno. Era lançado pela Kozak Naif, inclusive essa edição é da Kozak Naif, agora tá pela Planeta. Eu não sei se o Bonsai vai ser lançado pela Planeta, mas de verdade, enfim, já começa desse jeito que eu li pra vocês, né? No final a Emília morre e o Júlio fica sozinho. Mas o que eu mais gosto desse livro é que ele bota a realidade narrativa numa coisa muito real, né? Nessa coisa papo livro, que é assim, e aí, o que você vai fazer a partir de agora, né? Se você sabe que ela vai morrer, e aí? No que você vai prestar atenção? Qual que vai ser a narrativa que você quer saber? Entende? E aí é muito legal porque todas as outras partes do livro mostram um Júlio e uma Emília passando por pessoas e que a gente já conhece, mas o narrador sempre fala pra gente assim, olha, mas essa pessoa é zero importante, tá? Porque de verdade você quer saber do Júlio e da Emília, né? Mas eu já te falei várias vezes que a Emília morre, tá? Você já sabe disso, beleza? Então tá bom, então vamos continuar. Tem uma hora que o Júlio reencontra a Anitta, que é a melhor amiga da Emília, e ele não reconhece ela, mas eu gosto muito porque ela fala, né, ele fala assim, o encontro com a Anitta é equívoco. No começo, o Júlio não a reconhece, mas a Anitta pensa que ele está fingindo, que ele a reconhece, mas não lhe agrada encontrá-la. Meio incomodada, ela esclarece a sua identidade e de quebra menciona que está separada de Andrés, que Júlio conheceu vagamente. Então assim, olha que legal, né? E a gente sabe da versão do Júlio e ele nem reconheceu ela, sabe? Porque ela não era importante. E o narrador fala, ela não era importante pra ele. Ela era importante pra outras pessoas.
E aí eu fiquei pensando em tudo isso, de como a gente vai repensar as nossas próprias relações pessoais, sabe? De quanto que a gente vai pensar o que vale, o que não vale, o que faz sentido, o que não faz sentido. E o legal também é que quando o Emílio, quando a Emília e o Júlio se conhecem, né, na faculdade, eles fingem, porque eles vão estudar para uma prova na casa das gêmeas, que eles não gostam, eles nem queriam estudar. Acontece que eles não estudam, ficam tomando vodka com suco de laranja, mas eles dormem juntos e acabam ficando. E aí é muito legal também, porque o narrador nos apresenta todos os namorados que a Emília já teve, e todas as namoradas, que no caso foram 0, que o Júlio teve, e como que a relação é diferente pros dois, mas que os dois acabam fingindo que já leram Proust, mas no final ninguém leu, assim. E como a gente também finge ser algo que a gente não é, sabe? Só porque o Júlio acha ela super inteligente, super leitora, e ela acha ele super inteligente, super leitor. E o nome Bonsai é porque eles estão lendo um escritor que conta que um casal resolveu plantar uma planta juntos, e aí eles perceberam que quando a planta morresse, o amor deles também morreria, e eles ficam até meio maus, assim, porque eles ficam se sentindo naquela narrativa, que é uma coisa que a gente faz muito. A gente lê um livro e a gente fala, sou eu? Helena Ferrante, você me conhece, amor? Sabe assim? E é muito louco tudo isso. E como que essas narrativas, elas se mesclam, e como as coisas que são antes importantes acabam não sendo mais a partir do momento que entra em xeque. E aí, se o Alejandro Zambra já começa o livro falando ela morre, toda a narrativa entra em xeque. A gente fica questionando isso, sabe? Será que não é a literatura que vai nos salvar, então, sabe? Por que eles estão fingindo, se eles se amam? Ou talvez eles nem se amem, mas é isso, sabe? Eu acho que a gente não vai voltar ao mesmo, e eu acho que pós essa pandemia, né? E o Bonsai mostra muito isso, porque é essa a questão. Quando você coloca em xeque algumas coisas que pra você não estavam em xeque antes, que é a vida, como que você vai ler essa história? E é por isso que eu tô aqui no Vale um Livro, pra gente questionar e usar a literatura a nosso favor. A gente não vai voltar ao mesmo, mas a gente vai ler mais. Vem aí comigo?